Eu sempre achei que autoconhecimento era somente eu saber do que eu não gosto. E muita gente, eu tenho certeza que também acha a mesma coisa. Porém, o autoconhecimento ele é muito mais do que isso. Hoje é o terceiro dia da nossa série de 30 habilidades que todo homem deveria ter. E eu separei o dia de hoje para estudar sobre autoconhecimento. Então eu fiz algumas anotações aqui e eu vou destrinchar junto com vocês aqui no vídeo sobre autoconhecimento e o porquê o autoconhecimento é uma habilidade tão importante para nós homens. Não só para os homens, claro, para as mulheres também. Porém, aqui no canal é específico para homens. Você já se pegou fazendo coisas impulsivas, como comendo excessivamente, ou comendo besteira, bobagem, fazendo coisas de fato impulsivas, porque não entendia o porquê estava com tanta vontade de fazer aquilo, apenas estava descontrolado emocionalmente de alguma forma e acabou cometendo coisas que você não queria cometer? Como, por exemplo, bebendo, fumando, ou usando droga, ou às vezes só comendo um lanche excessivamente, ou passando horas em frente ao celular. Esses atos impulsivos, na nossa cabeça, são para suprir uma necessidade ali momentânea de alguma coisa, porém esses atos envolvem sentimentos muito mais profundos do que o que a gente pensa. E o autoconhecimento ele serve justamente para revelar isso. Outra coisa que o autoconhecimento pode agregar para nossas vidas também é o fato de nós conhecermos o nosso mundo interno. Então conhecer as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos medos, nossas crenças, nossas frustrações, entre várias outras emoções internas. O autoconhecimento ele ajuda também a nós nos enxergarmos melhor, como nós nos vemos, então consequentemente aumenta a nossa autoestima e também é muito importante para nós definirmos como as pessoas vão nos enxergar. Também definimos nossas relações pessoais, nossas relações interpessoais. Eu vi em uma pesquisa que uma psicóloga chamada Tasha Elrich, vou deixar o nome dela aqui, estadunidense, ela fez uma pesquisa e ela chegou no dado de que 95% das pessoas dizem que têm o autoconhecimento. Porém, os estudos revelaram que só de 10 a 15% dessas pessoas realmente possuíam o autoconhecimento. Então, muitas vezes a gente possui o autoconhecimento por nos conhecer em algumas áreas, mas no fundo nós não nos conhecemos nada. Por isso, o autoconhecimento é uma habilidade tão importante a ser desenvolvida para melhorar todas essas áreas da nossa vida. Além de que tem vários benefícios tanto para a nossa profissão ou nossa carreira, né, como profissional, como homem, nossos relacionamentos íntimos com esposa, namorada, noiva, nossos relacionamentos com os familiares, com amigos, com pessoas no trabalho, na rotina. O autoconhecimento está ligado também diretamente no desenvolvimento das nossas finanças, da nossa saúde financeira, da nossa saúde física, né, no caso dos esportes e muitas outras áreas. Comigo já aconteceu muito e talvez com você que está assistindo também já tenha acontecido, de em algum momento da vida aconteceu um caso ou uma situação em que nós explodimos emocionalmente e ficamos com raiva, estressados, porém no fundo passa um tempo a gente fica sem entender o porquê aquilo aconteceu, por que eu explodi naquele momento, por que eu fiquei com tanta raiva, por que aquilo gerou o que gerou no meu coração. E o autoconhecimento ele serve justamente para revelar isso, para nós sabermos o que desencadeia nossas emoções, para nós sabermos o que são gatilhos para determinadas atitudes que nós temos, para que nós sempre sejamos intencionais e propositais em tudo que nós formos fazer. O autoconhecimento ele também ajuda muito a nós melhorarmos hábitos negativos, como fumar, beber, entre outros hábitos negativos, como a pornografia, masturbação, entre outras áreas, e também hábitos que talvez não levam a gente para o objetivo que a gente precisa alcançar, ou que a gente deseja alcançar. Por exemplo, jogar videogame não é um hábito horroroso, porque se eu for querer ser um profissional no mundo dos videogames, eu vou ter que ter o hábito de jogar videogame para me alcançar meu objetivo. Então, nesse sentido, é um hábito valioso. Agora, se eu quero exercer uma outra área totalmente diferente e perco muito tempo jogando videogame, jogar videogame acaba se tornando um hábito perigoso para mim, ou um hábito ruim, porque ele não vai me ajudar de forma nenhuma a alcançar os meus objetivos ou minhas metas. Então, o autoconhecimento ele é muito valioso para isso, para fazer com que a gente reconheça
quais são os nossos objetivos, nossas ambições, nossas metas, para nós definirmos e sabermos quais hábitos ou atitudes que nós temos durante o nosso dia que vai levar a gente para alcançar isso e quais que não vão levar a gente para alcançar isso, e às vezes a gente está perdendo tempo. O autoconhecimento ele é muito valioso para nós ganharmos tempo, que é mais valioso ainda. Que a gente sabe que o autoconhecimento tem muitas vantagens e qualidades, isso é fato. Agora eu vou falar para vocês, durante o meu estudo, como a gente pode desenvolver o autoconhecimento. Primeira coisa é que esse desenvolvimento ele está dividido em 3 formas. Ele está dividido no pensamento, em autoconhecimento de coisas que nós pensamos, está dividido em sentimento, coisas que nós sentimos, e também numa coisa mais profunda, que são as coisas que nós não estamos vendo, as coisas que nós não conseguimos perceber com facilidade, mas que afetam nossas atitudes. Um exercício muito legal também, que inclusive eu vou dar um exemplo para vocês que eu fiz ontem, eu pratiquei isso ontem, que são os porquês. Então, em todas as situações que nós vemos ali que aconteceu uma coisa diferente do que nós estávamos acostumados, ou que a gente não entendeu muito bem o que aconteceu, nós vemos com 3 a 5 porquês para tentar entender aquela situação. E eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem, tava eu e minha esposa aqui em casa, a gente tava mexendo no quarto, eu abri o guarda-roupa para olhar algumas roupas para poder a gente sair para assistir Toy Story no cinema. Daí eu abri o guarda-roupa, ela olhou para mim e falou: "Nossa, você tá precisando de jogar algumas roupas fora para liberar um espaço para você conseguir visualizar o que você tem de roupa". E naquele momento que ela falou isso, eu fiquei com muita raiva, eu fiquei estressado, eu não sei porquê. Naquele momento eu não entendi o porquê. E eu falei com ela: "Pô, mas eu já não tenho roupa nenhuma, você quer que eu jogue roupa fora? Aí eu vou ficar sem nada mesmo, que eu já não tenho nada, e que não sei o que de roupa, e que minhas roupas estão velhas, amassadas, eu já joguei um tanto de roupa fora, você ainda quer que eu jogue mais roupa? Todas que estão aqui eu uso, me fala uma roupa aqui que eu nunca usei, ou que eu não uso semanalmente". Comecei a tirar as roupas do guarda-roupa e colocar na cama. Daí eu parei, quando eu vi que eu já tava fazendo essa cena toda, desnecessária, né? Eu parei e pensei, pô, por que eu tô fazendo isso? Não, a primeira pergunta foi o porquê que isso me afetou, porquê que isso me estressou. Aí eu cheguei na resposta de que foi porque ela tava falando das minhas roupas. E o porquê o fato dela falar das minhas roupas me afetou? Segunda pergunta. Pô, porque eu não gosto tanto das roupas que eu tenho, não estou me sentindo confortável em escolher boas roupas para sair e não tô conseguindo sentir confiança suficiente nas pessoas, na sociedade como um todo, porque as roupas estão diminuindo minha autoestima. E a terceira pergunta é: o que eu posso fazer para melhorar essa situação ou para mudar essa situação? Daí eu cheguei na conclusão: pô, eu tá usando minhas roupas estarem velhas, tá afetando minha autoestima tá afetando o meu estresse, e meu estresse tá desencadeando em situações desnecessárias. O que a gente vai fazer? Naquele mesmo dia que a gente foi, ontem no caso, que a gente foi no shopping, nós passamos na loja, compramos roupas novas para mim, roupas novas para ela. Claro, a gente teve condição para isso, cenário em que a gente teve condição de resolver ele naquele momento. Resolvemos pedir perdão para ela por ter tido aquela atitude desnecessária, e eu desenvolvi ali o autoconhecimento de entender o que eu estava sentindo, entender o que desencadeou isso e resolver aquela situação, porque isso poderia acontecer várias outras vezes se eu não tivesse resolvido isso. Enfim, é uma coisa muito legal de se entender, se conhecer e resolver os problemas para melhorar a relação familiar, a relação com a minha esposa, entre outras situações. Isso acontece diariamente com todos nós. A terceira forma da gente desenvolver o autoconhecimento é a observação. Então, nós sermos espectadores de fato e observar todas as coisas que acontecem ao nosso redor para a gente aumentar e expandir nosso conhecimento sobre tudo, e como as coisas funcionam, como as pessoas agem, o que acontece. A quarta forma é você se aceitar. Então, muita gente tem gostos peculiares, formas naturais e peculiares também de agir, de falar, de pensar. E é legal a gente se aceitar, porque a gente está vivendo numa era e numa sociedade em que está tudo muito superficial. Então, as pessoas estão querendo cada dia mais ficar aparecendo com um influencer ali famoso, ou às vezes se sujeitando a fazer coisas que não quer para parecer mais social, agradável aos olhos daquele ciclo de amizades. Porém, isso é um trivial no autoconhecimento, e é muito legal a gente se aceitar, ter personalidade, ser de fato pessoas interessantes naturalmente. Isso ajuda muito no autoconhecimento, você se conhecer, saber como você é, o que você gosta. E como última forma de
poder desenvolver o autoconhecimento é dizer não para situações, dizer não para pessoas que às vezes vão te pedir coisas que você não tá afim de fazer, ou que que você vai perder tempo fazendo, ou perder tempo ajudando. Enfim, saber dizer não para coisas que vão tirar o seu foco do seu objetivo, da sua meta, da sua ambição. Isso é muito importante também. Então, o maior aprendizado que eu tive hoje foi saber que o autoconhecimento não é uma habilidade que você vai aprender uma única vez. É uma habilidade que ela é contínua. Isso tem que ser praticado todos os dias. Então, quanto mais autoconhecimento nós tivermos, melhores vão ser as nossas decisões, e quanto melhor as decisões, melhor vai ser a nossa vida também como um todo. Esse foi o dia 3 e terceira habilidade de 30 habilidades que todo homem deveria ter, e eu espero você na próxima habilidade de amanhã.